Bom, eu agradeço a todos conectados e agradeço também aos ilustres professores, né, que estão aqui hoje com a gente para tratar dessa parte da investigação tão desafiadora que a gente chegou no relatório, né, que de final ainda não tem nada, porque dificilmente a gente consegue acabar a investigação assim tão facilmente, né, passando por todas as etapas e chegando no relatório. Enfim, estamos aqui hoje com 3 experts, profissionais brilhantes, que dispensam maiores apresentações, por isso eu vou tentar ser breve aqui nas mesmas. Eu tive o prazer de trabalhar com a Érica há alguns anos e admiro muito a sua competência. A Érica possui mais de 10 anos de experiência em questões de compliance e anticorrupção no Brasil e internacionalmente. Trabalhou em diversos casos com foco em anticorrupção e liderou complexas investigações, incluindo a investigação e a negociação do acordo da Embraer, que foi a primeira empresa brasileira a celebrar acordo com autoridades brasileiras e norte-americanas simultaneamente. A Érica é advogada, licenciada no Brasil e também em Nova York. Muito obrigada, Érica, pela participação. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. Grande Celso Villard, colega criminalista que conheço desde a época de estudante, que eu também admiro profundamente. É um imenso prazer dividir essa mesa virtual com você, que tem tanto para nos ensinar. É um ilustre advogado, atuante em importantes casos criminais, emblemáticos, é mestre em Direito Processual Penal pela PUC, professor do curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico na Escola de Direito da GV. Muito obrigada também, Celso, por ter aceito o convite e pela participação. Obrigado a vocês, será um prazer. Bruno Camargo, excelente profissional, com 25 anos de carreira e especializado em compliance, responsável pela área de compliance e concorrencial da multinacional sueca Getinge. Professor nos cursos do INSPER e LEC, pós-graduado pela Universidade de Amsterdã e LLM em Direito Empresarial Internacional pela Universidade de Tilburg, na Holanda, tendo também estudado na Harvard Law School e na Universidade de Cambridge. Muito obrigada, Bruno. Prazer, obrigado pelo convite. A dinâmica da aula, pessoal, vai acontecer num formato de mesa redonda. Então, eu vou fazer perguntas para os 3 e fiquem à vontade para mandar no chat qualquer pergunta adicional. Eu vou abrir para eles se apresentarem e começamos logo na sequência, para não perder tempo e já partir logo para a nossa aula. Érica, quer começar? Ideia, obrigada. Acho que não tem muito mais o que falar, né? Eu trabalho já nessa área há bastante tempo, até entrega a idade, falar quanto tempo, mas eu comecei atuando em compliance nos Estados Unidos, fui trabalhar em uma multinacional americana, quando a área mal existia no Brasil. Eu me lembro que quando eu falei para minha mãe que eu ia trabalhar em compliance, ela falou, filha, mas então você não vai mais ser advogada, tanto que você estudou. Faz realmente bastante tempo, hoje a realidade aqui é totalmente diferente, né? Então, vai ser um super prazer participar com o Bruno e com o Celso, que eu também muito admiro a ambos. Então é isso, espero poder agregar aqui a discussão e essa mesa redonda. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí discutir com a Débora, com a Érica, com o Bruno. Eu sou advogado criminalista, a partir de 2014, aí, com a Operação Lava Jato, eu passei a atuar em alguns casos que têm relação aí com investigações internas, com o famoso relatório final, que é o tema da nossa aula, e eu, embora não trabalhe nessa área de investigação, eu costumo fazer a interação com as autoridades, principalmente em acordos de colaboração e acordos de leniência que foram feitos ao longo desse tempo. Então, vai ser um prazer estar aqui com o Bruno, com a Érica, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.
Obrigado de novo pelo convite. Também sou advogado. Eu costumo dizer que comecei a trabalhar com compliance antes de existir esse termo, ou quando esse termo era só de banco. Isso no final dos anos 90, trabalhava com offshore, morei na Ilha Jersey, trabalhei lá, e nessa época tudo que se fazia depois começou a ser um pouco diferente. Era permitido e não havia regulamentação. Então, é época pré-Enron, pré-Basileia e tudo mais. Trabalhei em alguns casos notórios, acho que do ponto de vista concorrencial, trabalhei no acordo de leniência global e no Brasil do cartel de tubos de televisão de CRT. Foi um caso muito emblemático, envolvendo muitas multinacionais, multas bilionárias, e outros casos também de compliance, anticorrupção, no Brasil, na Europa, e uma satisfação ver a profissão crescendo e a qualidade dos profissionais aí que tenho orgulho de chamar de colegas. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Eu vou direcionar as perguntas para cada um e fiquem à vontade também para complementar e para esclarecer algum ponto adicional. Então, eu vou começar com o Bruno. Bruno, como determinar o encerramento de uma investigação que não teve um escopo pré-ajustado desde o início? Esse é um dilema que quem trabalha dentro de uma empresa às vezes encontra, né? Eu tive a chance de trabalhar nos dois flancos, né, tanto como profissional de escritório, quanto como executivo de empresas, e muitas vezes você tem uma investigação que ela parte de uma denúncia, né, ou de uma busca e apreensão, né, e aí você começa a procurar, né. Numa empresa que tem um programa de conformidade com já alguma estrutura, você consegue dar um escopo um pouco melhor, né. Uma empresa que não tem e se vê obrigada a criar um programa de conformidade a partir desta investigação, é difícil você primeiro fazer o escopo no começo, porque é um terreno totalmente desconhecido, não tem uma função de auditoria, ou a empresa ainda não está com uma área de compliance de verdade, né? Acaba sendo também aplicável o meu comentário a áreas de compliance de papel, e aí quando você precisa fazer a coisa acontecer, é uma outra história. Então, a investigação começa, você não sabe o que você vai achar, e você começa a brincar que você vai abrindo uma lata de minhocas, né? E as minhocas vão saindo, e aí você tenta cercar e fala, não, eu só vou olhar essas minhocas. E aí a gente sabe que você não pode se dar o luxo de olhar só aquelas minhocas que você achou mais evidentes, que estão ali aparecendo com mais força ou que são mais notórias e importantes. Então, no curso desse tratamento de uma investigação, aparecem outras investigações, spin-offs, né, que eu costumo chamar. Então, a investigação deriva outras, às vezes não é na mesma jurisdição, às vezes não é o mesmo assunto, às vezes aquelas pessoas envolvidas aparecem em outros assuntos, então vai investigar de novo, vai entrevistar de novo, e aí a dificuldade nesse ponto é você continuar tendo uma credibilidade com o board da empresa, com a gestão da empresa, para não virar aquele custo sem fim, aquela atividade sem fim. Existe muita ansiedade, né, dentro das empresas. Bom, quando vai acabar? Quando que a gente termina? Quando que a gente vira a página? Quando que eu não preciso mais pagar advogado? Quando eu não preciso mais investir nesse assunto? Então, eu acho que se determinar o escopo no começo de uma investigação é algo que todo manual de investigação diz, determine o escopo, seja muito restrito. Só que, na prática, às vezes não é assim que acontece. Principalmente se você tem já uma autoridade esperando um resultado, ou várias autoridades esperando um resultado da sua investigação com rapidez. Então, acho que a transparência
do profissional de compliance interno na empresa, e também a oferta de comunicação constante para a gestão da empresa, de onde está a investigação, o que ela está derivando, para onde que caminhos estão indo, é importante, porque a gente fala, né, o gato sobe no telhado. Então, você colocando esses gatos no telhado ao longo do tempo, não esperava em um relatório de investigação. Uma das coisas que mais me incomoda, né, na minha experiência, era receber relatórios de investigação cheio de carve-outs, né, cheio de, não, veja bem, se for isso aqui, não é que não conclui, se for aquilo não conclui. Aí você fala, poxa, esse relatório não relata, ele relata muito e não conclui nada. Então, essa falta de conclusão, ela pode ser, de alguma forma, prevenida, né, com uma comunicação aberta, transparente, dentro do possível, e demonstrar que existem outros temas que vão ser investigados, e por isso o relatório talvez tenha várias versões e tudo mais. Mais ou menos essas minhas considerações aí a respeito do assunto. Primeiro, credibilidade. Segundo, transparência na informação. Terceiro, reconhecer que investigações, elas derivam outras investigações e outras medidas também, isso deve ser informado. E já emendando para a Érica, tendo com base isso que o Bruno trouxe, existe algum modelo padrão do relatório final, ou você pode criar diversos relatórios finais, você pode concluir algum escopo de uma investigação e continuar, dar prosseguimento a outras, né, vertentes da investigação e criar outros relatórios finais, dividir, né, a investigação em diversos relatórios finais. Então, a minha pergunta para você, Érica, existe um modelo padrão de relatório final e quais são os principais critérios para a elaboração dos relatórios? Não existe um modelo, acho que essa é a resposta rápida, né? Não existe um modelo, acho que muito vai do gosto do freguês. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que pedem relatórios extremamente detalhados, relatórios extensos de Word, né? A gente fala quase um memorando, assim, contando em detalhes tudo que foi feito. A grande maioria não, a grande maioria pede um relatório em PowerPoint, que ainda assim pode gerar algumas versões. Os findings são os mesmos, né? Então, não dá para a gente fazer relatórios diferentes, com findings diferentes para diferentes stakeholders. O relatório final, ele é apresentado para um grupo muito diverso de pessoas. Então, eu entendo que já tiveram aqui aulas sobre Shadow, por exemplo, né? Os auditores hoje acompanham muitos desses casos complexos de investigação em razão das próprias exposições das empresas de auditoria. Então, eles seguramente, em muitos desses casos complexos, são um dos destinatários dos relatórios finais. Os auditores externos têm uma perspectiva que é diferente, por exemplo, do conselho de administração. Auditor externo quer saber em detalhes, minúcias, metodologia, o que foi coletado, quando, como, foi feita imagem, de que tipo. Então, eles precisam de um relatório que enderece essas preocupações. O conselho, por exemplo, quer um relatório que fala o que você fez, por que isso é suficiente, o que você encontrou e como eu vou remediar. Exatamente o que o Bruno falou. Como eu resolvo isso aqui, viro a página. Então, o relatório para um conselho aí de administração é um relatório bastante assim, vamos entender o problema e resolver o problema e ir para frente, né? Para autoridades é diferente, autoridades brasileiras, americanas. Às vezes a gente está negociando acordo, por exemplo, com as autoridades aqui no Brasil e autoridades lá fora, que têm perspectivas diferentes, até porque as leis englobam coisas distintas. Então, se a gente está negociando um caso lá com o Departamento de Justiça, com a SEC, eles vão querer saber muito de ausência de controles, se teve violação de books and records, que não necessariamente é tão importante para as autoridades brasileiras,
que, por outro lado, vão querer saber em detalhes se teve fraude à licitação, o que a gente identificou nesse sentido, todos os documentos relevantes com relação a isso. Então, pode sim ter versões diferentes de uma mesma conclusão, mas os findings são os mesmos. Não dá para deixar de apresentar para um desses stakeholders o que foi encontrado. Agora, com relação a essas outras minhocas que o Bruno comentou, que sempre surgem, pelo menos indícios, ou parece que tem uma minhoquinha aqui, que pode nem ser relacionado a um caso de corrupção, por exemplo. A gente teve um caso, que foi um caso super complexo, que a gente estava fazendo uma investigação de corrupção, e a gente identificou que um executivo importante da companhia tinha evidências no seu computador de pornografia infantil. Nada tinha a ver com o escopo da nossa investigação. É um crime, e obviamente a gente teve que reportar isso, e acho que esse é um ponto importante. Advogados externos, e às vezes acontece, você está aí reportando para o compliance officer, ou até para um comitê, ou para alguém, um membro do conselho, do comitê de auditoria, e você acha um problema, e ele fala, olha, mas quando você for apresentar, não fala disso que você achou. Não existe muito isso. A obrigação do advogado externo, e nós representamos a companhia, e não um ou outro indivíduo, é reportar o que a gente acha. Essas outras minhocas não necessariamente precisam estar no relatório final, naquele relatório final daquele tema específico que gerou a investigação. Mas eles têm que ser reportados e a empresa tem que decidir como endereçá-los. Então, não existe não reportar findings, mesmo que sejam findings não relacionados ao escopo inicial. Não existe um modelo, então as autoridades não têm um modelo, os auditores não têm um modelo, as empresas não têm um modelo. A gente discute muito com as empresas qual é a melhor forma de endereçar os diferentes interesses aí e como atender as diferentes expectativas. Mas o Bruno falou um ponto importante. Eu acho que o que nunca pode acontecer é o relatório final ser uma surpresa. Uma total surpresa para quem você está reportando. Então, a investigação, ela é um processo que às vezes é longo, às vezes leva anos, mas a gente precisa ter aí um diálogo, uma transparência, para que ele não seja uma surpresa, para quem quer que seja, para os auditores, para as autoridades, em um caso de cooperação, para o próprio cliente, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O relatório final é uma consolidação de findings, que deve incluir metodologia, findings, conclusões, porque advogado é pago para isso também, né? A gente tem que concluir aí, teve uma violação, não teve uma violação, recomendações e remediação. Acho que, de modo geral, esse é o escopo esperado, embora ele possa variar. E necessariamente precisa ter um relatório final? O relatório final pode ser feito, por exemplo, num formato de apresentação, num formato de PowerPoint, com a metodologia que foi ele pode ser feito num formato de apresentação, de PowerPoint, isso é muito feito hoje em dia, muito comum, até para a gente explicar, porque um PowerPoint, ele tem bullets, né, não tem muito contexto. Então, é importante, e a gente faz isso para os clientes, faz isso para as autoridades, traz toda a contextualização. Eu nunca vi uma investigação que não tivesse um relatório final, né? É importante ter, até para a empresa futuramente evidenciar, se necessário, o que foi feito para mostrar sua diligência, existe responsabilidade dos administradores, enfim, precisa ter um relatório final. A forma do relatório final, ela pode variar. E existe alguma tem uma pergunta aqui da Michele, que eu já aproveito para endereçar, se existe alguma regulamentação nacional ou internacional acerca do relatório. Não. E a obrigação do profissional em relatar todos os findings, mesmo que ele fuja do escopo inicial, existe alguma determinação? De onde vem essa obrigação, assim, essa obrigatoriedade do profissional?
Talvez até tenha alguma regra aí da OAB, tá? Não sei, sinceramente. Mas quando a gente é contratado para fazer uma investigação, eu não posso morrer com uma informação para mim, né? Imagina, eu estou lá investigando um caso de corrupção. Esse exemplo que eu dei. Identifico aí um caso de pornografia infantil de uma pessoa relevante, né? Um crime que está sendo cometido por um funcionário que não necessariamente envolve a empresa, embora nesse caso envolvesse equipamentos da empresa, a rede da empresa, enfim. Foi um caso mais complexo, mas eu não posso esconder isso do meu cliente, porque ele tem que tomar as decisões aí que lhe cabem, o que fazer com aquela informação. Ou então, vamos pensar, é um caso similar. Estou investigando aqui um pagamento de propina para uma venda para o governo brasileiro. E nesse contexto, eu identifico um super red flag para um pagamento de propina para o governo do México. É um risco para a empresa aquilo. É uma potencial liability, algo que ela tem que entender. O que ela vai fazer? Se ela estiver negociando uma leniência, ela precisa contemplar que aquilo eventualmente precisa entrar dentro da sua negociação. Talvez até esteja no melhor interesse da empresa fazer isso. Ou não. Mas essa decisão não é dos advogados externos, essa decisão é da companhia. E por isso a gente precisa reportar. Tá. Aí eu vou mudar aqui um pouco e vou perguntar para o Celso. Celso, quais são os efeitos na área penal quando há uma mudança de escopo, já tendo sido iniciadas as tratativas com as autoridades? Quando surgem novos fatos ou novos problemas, o que afeta isso na área penal? Esse é um problema absolutamente sensível para a minha área, né? Eu tenho, nessa minha atividade profissional, eu tenho atuado muitas vezes como representante da companhia, como advogado do conselho de administração, e, portanto, eu recebo esses relatórios, né? Que geralmente, como o Bruno disse, quando começa de um jeito, às vezes termina de outro, né? O problema maior, a problemática maior é que, na grande maioria das vezes, esses relatórios estão se desenvolvendo, o relatório final está ocorrendo quando já existe algum tipo de interação com as autoridades, né? Então, assim, existem casos e casos. Se você está reportando um caso de corrupção, e efetivamente você tem uma corrupção, como a Érica acabou de dar um exemplo, para um lugar X e você localiza para um lugar Y, eu diria que isso está efetivamente dentro do escopo que é reportar uma questão de corrupção. Mas quando você está tratando uma questão pontual e vem uma coisa completamente fora do escopo, que é uma possível atitude que a empresa talvez tenha que tomar de mandar alguém embora, etc., isso efetivamente, porque vamos lembrar uma coisa, né? Quer dizer, os relatórios dessas investigações são relatórios, embora a gente aqui chame de relatórios finais, né? É o relatório final da investigação, mas do ponto de vista da apresentação isso para as autoridades públicas, é um relatório apenas e tão somente parcial, né? Porque, em primeiro lugar, é muito difícil que os relatórios consigam apurar, pela experiência que eu tenho visto, acho que até antigamente era mais fácil, a existência do delito, né? Porque não é fácil hoje você encontrar uma mensagem específica do sujeito corrompendo alguém ou tratando de uma negociação. A maioria das vezes você percebe que está tendo ali dinheiro de caixa 2, formação de dinheiro no caixa 2, as investigações trazem muitas provas contundentes a respeito da ausência de prestação de serviços. Então, esse conjunto, na verdade, é algo parcial que tem que ser complementado com algum tipo de versão para que você possa ir para as autoridades, seja para uma colaboração ou até para se especificar qual é o dano no caso de uma leniência. Então, na verdade, assim, a questão do escopo, para nós que recebemos o relatório, é uma questão ultra sensível. Eu entendo quando a Érica diz que ela não pode omitir da companhia o achado, mas para nós é muito importante que os achados tenham relação com o escopo do que nós estamos negociando, que às vezes pode ser algo que talvez nem seja lícito,
mas é algo que também, se você não sabe se a pessoa recebeu uma imagem, por exemplo, para falar de pornografia, se cometeu um crime, se não cometeu, a empresa tem ou não tem o dever de reportar, porque pelo Código Penal ela não tem. Então, assim, eu diria, eu acho que o que tiver relação, quando você está investigando corrupção, tudo que for achado tem que constar do relatório, né? Assim, agora, outros temas, o mais desejável é que seja talvez feito num relatório, num apenso, num relatório complementar, porque as autoridades hoje querem ver, os delegados de polícia hoje querem ver os relatórios, porque você está tratando ali de uma colaboração, e quando você traz um tema completamente fora do escopo, mais prejudica do que ajuda, porque você tem que fazer uma explicação, aquilo se torna um issue dentro do contato com as autoridades, e efetivamente, duas coisas que eu costumo dizer: relatório não pode ter algo muito fora e não pode ter adjetivação, porque a adjetivação no relatório é algo que nos atrapalha muito do ponto de vista de interação com as autoridades, porque às vezes existe um caso que parece ser irregular, mas não é. E tem casos que às vezes parece até que é lícito e não é, ao contrário, aí tem um crime. Então, na verdade, quer dizer, o relatório, ele precisa, como eu disse, na minha área, ser complementado. Então, um relatório frio, dentro do escopo que está sendo negociado pela empresa, é o mais desejável. A gente fala muito de conduta em relatório, né? A gente fala mais de conduta do que de tipicidade. A gente tenta achar, e do tomador do relatório, às vezes essa conexão nem sempre é tão clara e forte, né? Então você tenta achar tipicidade, mas nem sempre você acha, você vai falar de conduta, e aí depois você vai ver a conexão, o nexo, né? E uma pergunta para o Celso, do Rubem Pires. Celso, o advogado externo pode não reportar o cometimento de um crime? Não, o advogado externo, o advogado externo de uma companhia, nos termos da legislação vigente, quer dizer, nem o advogado, nem a própria companhia tem obrigatoriedade porque o crime de prevaricação atinge somente as autoridades públicas, e, portanto, isso não se aplica às pessoas físicas que trabalham no ente privado. Mas isso é uma questão de obrigação de fazer uma denúncia criminal contra determinada pessoa. Outra coisa completamente diferente é quando você está negociando com autoridades se propondo a colaborar. Portanto, dentro daquele escopo, se nós estamos falando de corrupção, sim, o advogado do conselho é obrigado a fazer a comunicação para as autoridades, porque, na verdade, nós estamos assinando um termo de confidencialidade com o Ministério Público Federal, estadual, etc., ou com a própria CGU, e você precisa reportar todos os ilícitos de forma absolutamente transparente. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: a empresa nunca é obrigada a comunicar. Se ela se propõe a colaborar, ela é obrigada a fazer a colaboração nos limites do objeto que está sendo discutido, e aí tem todos os fatos, todos os achados têm que ser passados para as autoridades públicas. Acho que a única exceção, né, Celso, é se existir um acordo pré-existente, né? Algumas empresas têm obrigação de reporte em razão de acordos pré-existentes. Sim, aí não sim. Em razão da legislação, né? Em cumprimento a um determinado outro acordo, que tem um acordo que prevê, por exemplo, a comunicação para a autoridade de todos os resultados do compliance durante 5 anos. Eu próprio já participei de um acordo desses, inclusive. Exato, e alguns requerem o reporte de todas as denúncias recebidas. Então, isso. Não necessariamente de findings, de se você conseguiu substanciar ou não uma denúncia, mas de todas as denúncias de corrupção. Então, essas obrigações pré-existentes em razão de acordos celebrados com autoridades podem ser muito amplas e aí sim causarem uma obrigação de reporte, mas não em razão da legislação local. É um dilema comum, inclusive, né? O instituto do self-disclosure, da leniência, né? Ele ganhou muita força, né, pós-Lava Jato. Já existia isso na área de antitruste muito mais consolidado como instituto, e ganhou muita força. Então, é muito comum
E eu, em aulas, assim, com profissionais mais jovens, você vê muita gente falando, não, então, achou alguma coisa, bora reportar, fazer leniência. Esquece-se da defesa, às vezes, né? Então, existe também a possibilidade da empresa receber uma investigação interna, olhar e falar assim, vamos defender, vamos esperar, vamos aguardar uma investigação. Nem tudo é passível, ou é, né, pegando essa ideia da obrigatoriedade de reporte, às vezes você simplesmente decide, não vou reportar, vou esperar a autuação, vou esperar, dependendo do tipo de assunto que você encontra, né? Porque aí você pode prejudicar toda a investigação, e se você estiver dentro de um acordo, essa minha reflexão ela fica mais difícil de ser alcançada. Mas item a item, lembremos que é possível a defesa, né? Eu acho que é exatamente isso. Tem uma visão de dentro da empresa e tem outra visão para as autoridades. Eu acho que se um advogado está trabalhando numa investigação e se depara com um fato, ele não pode não reportar. Ele não pode ter essa decisão, vou reportar ou não vou reportar para a empresa ou para quem contratou a investigação. Eu tenho a minha obrigação, enquanto profissional contratado, de reportar. Agora, o que vai ser reportado para as autoridades, eu acho que vai a critério da própria empresa. Se também no decorrer da própria investigação, um fato que foi encontrado foi esclarecido em entrevistas, foi colocado na narrativa, foi contextualizado e enfim, foi entendido ali internamente. Ou remediado, né? Ou até remediado. Né? Exato, e que optou-se por não levar para as autoridades, não por esconder, e é como o Celso disse, se tiver no meio de um acordo tratando uma questão de corrupção, claro, tudo que for encontrado, mesmo que sejam provas novas que foram encontradas sobre corrupção no decorrer das tratativas, precisam ser apresentadas, mas não necessariamente outros fatos diferentes do escopo, né, que está sendo negociado. Para as autoridades americanas, nós, inclusive, precisamos atestar por escrito que tudo que foi identificado como relevante foi reportado às autoridades, antes do acordo ser firmado. O escritório externo conduzindo a investigação, a própria empresa. Então, assina uma declaração de que houve realmente uma cooperação ampla Sim. e restrita nesse sentido. É que no Brasil a gente não tem essa obrigação, né? Não tem essa obrigação de fazer prova contra si mesmo, o que é diferente da legislação americana, né? Eu já me deparei, na minha época de escritório, me deparei com situações em que a empresa passou 10 anos, literalmente, tentando se defender, buscando formas de se defender, até um momento que chega a falar, não, eu vou fazer um acordo porque eu não aguento mais me defender, né? Acho que não esgotaram meus meios, então é um caminho possível, né? E a empresa, o único prejuízo foi que ela teve que pagar mais caro, porque perdeu a chance de entrar num acordo logo no começo. Bruno, quais as dificuldades em se implementar pontos de remediação urgentes e importantes antes que exista um relatório final aprovado e distribuído? Isso é quando você entra numa organização em crise, né? Então, uma das coisas que eu gosto de falar que eu sou especializado é fazer gerenciamento de crise, né? Então, se chegar num local que está tudo certinho, não é minha praia, eu gosto da bagunça, né? É isso que eu aprendi a fazer, organizar a bagunça. Então, quando você chega num local de crise, que teve uma busca e apreensão, gente presa, todo mundo olhando para o outro com medo, investigação, advogados e coleta de computadores e não sei o quê, você não pode esperar, né, você como profissional interno, você não pode esperar
o relatório acabar para você começar a implementar as medidas. Você tem que fazer. Até para a sua responsabilidade civil, né? No caso de você ser um advogado, você tem o seu dever de ofício, e a sua responsabilidade como compliance officer, mais do que nunca estamos na linha de mira das autoridades se você for negligente. Só que, sem o relatório final, o que se perde? Aquele impacto na gestão maior da empresa, vai falar, olha, realmente foi isso tudo que nós fizemos, puxa vida, quanto vai custar para remediar, vamos achar recurso, vamos achar investimento para isso. Sem o relatório final, muitas vezes você encontrou as pessoas negando dentro da empresa, não, peraí, acho que não é bem isso, quero escutar o advogado, quero ouvir outra opinião, quero negociar, quero bater, Então, a grande dificuldade é você trazer a relevância daquilo que você quer implementar como medida de remediação urgente. Então, olha, essa pessoa não pode ficar, você tem que se livrar desse parceiro de negócios urgente, você tem que desfazer essa joint venture, você tem que, enfim, rever aquela aquisição de empresa que você fez, pode ser qualquer coisa. E você não pode esperar o relatório, né? Então, o relatório às vezes leva anos, meses, e você como profissional, você tem essa chama que arde na hora que você entra na organização, você fala, cara, essas coisas que estão boiando na superfície, eu não posso deixá-las boiando aqui, não, porque veja bem, o relatório não ficou pronto. Né? Então, a dificuldade é justamente você conectar aquela conduta que você, com experiência, sabe que está lá, que vai precisar ser remediada, precisa ser remediada imediatamente, mas você não tem a chancela, né, o por escrito do escritório externo, do especialista externo, para dar conforto para o conselho, para o board. E o que eu falo é que esse conforto que executivos geralmente buscam, né, eu quero ter conforto, eu quero ter opiniões claras, eu quero ter uma direção muito, muito limpa na minha frente. E eu falo que a minha função dentro de uma empresa é justamente trazer desconfortos para serem decididos na mesa. Né? Então, aí, esse desconforto, eu acho que é a grande dificuldade, você lidar com esse desconforto como uma coisa cotidiana, falando, pessoal, vocês não gostam de desconforto, vocês não gostam de más notícias, vocês não gostam de ser surpreendidos, mas então, tá aqui, vamos lidar com o desconforto, vamos abraçar ele, vamos tratar ele da melhor forma. Né, e sem ser negligente. Acho que o meu maior pânico é um dia pegar e falar, olha, cara, você pisou na bola e você viu aquele monstro lá e não fez nada, né? Então, eu acho que é uma questão um pouco também de comportamento, um pouco psicológica também, que você tem que endereçar, né, de você afastar essa ideia do conforto, né, que está sendo buscado, e falar, olha, na verdade é muito mais desconforto que eu vou trazer do que conforto nesse momento. Bruno, acho que só 2 pontos com relação a medidas de remediação no âmbito aí de uma investigação é que não é incomum as autoridades americanas, principalmente, nunca aconteceu isso aqui no Brasil, mas com o DOJ é bastante comum até eles falarem, não demitam as pessoas porque eu quero ter a oportunidade de entrevistá-los. Sim. E isso, às vezes, leva tempo, meses, assim, para que eles implementem e tentem essas entrevistas, porque aí tem contratação de advogados para as pessoas físicas, enfim. Em algumas situações, as próprias autoridades colocam um hold aí nessa implementação de medidas de remediação. E outro ponto... desculpa, continua. Não, pode falar. Não, eu acho esse exemplo incrível, porque é a inversão da equação. Porque, às vezes, não, você tem que demitir. E, às vezes, o executivo da empresa, já sabendo daquele pedacinho da investigação, não, o cara tem que mandar todo mundo embora, porque eu já sei que o cara fez coisa errada, não sei o que. Aí você tem que inverter o papel e falar, não, é uma medida urgente, a da não demissão, né? Eu acho muito bom você levantar isso, porque também é difícil, porque você não pode demitir, mas você tem que garantir que nada mais errado vai acontecer. Proteger a testemunha, né? Exatamente. Poucos, né? Ele fala, você não está aqui para limpar a empresa? Fala, não,
tem que segurar o cidadão ali, porque não, excelente ponto, é uma dificuldade mesmo. E acho que a contrapartida também é situações em que a gente, na investigação, não consegue evidenciar um ato ilícito de um funcionário X, mas consegue evidenciar condutas que são incompatíveis com as políticas enfim, a cultura da empresa. E essas são situações também difíceis aí para a empresa, né? Porque, olha, a gente não identificou um ilícito, mas para o ponto de vista da empresa é quase inviável continuar com aquele funcionário lá dentro. Então, é algo que não necessariamente é uma conclusão da investigação ou uma medida de remediação que vai ser sugerida pela equipe de investigação, mas que do ponto de vista da empresa, o casamento acabou, não dá mais para seguir, né? Então, tem essas questões, essas avaliações da própria empresa que, às vezes, os advogados externos não captam, porque é cultural. Subjetividades, né? Eu chamo isso de espinha dorsal de integridade. Você vê o fulano, o cara não marca uma dentro, não só faz bobagem, tem uma conduta que você fala, puxa, isso... Mas ele não está diretamente envolvido numa questão investigatória, mas tudo em volta dele diz o contrário, né? E aí vai na sua credibilidade, né? Aí entra questões como o poder do compliance officer, reporte direto, autonomia, independência, né? Para você poder trazer esse tipo de informação. Agora, pensando nos acordos, né? Nos acordos aí presentes, Érica, qual que é o momento para procurar as autoridades para apresentar a conclusão de uma investigação? Pode ser nunca, né? Acho que a gente falou um pouquinho disso. Pode simplesmente não estar no melhor interesse da empresa procurar as autoridades. E existem situações que são assim, situações em que não se consegue provas de um ilícito, situações em que até se evidencia um ilícito, mas aconteceu há 20 anos atrás, não tem mais ninguém na empresa, todas as políticas já foram mudadas, a chance daquilo acontecer de novo é zero, foi identificado em um risk assessment interno, ou seja, a chance de se tornar público é baixíssima, não existe obrigação de reporte, então é um pouco de avaliação caso a caso, né? Se a investigação tem risco de se tornar pública, o momento de se levar às autoridades é ontem. Então, se teve uma delação que mencionou a empresa, até se foi uma denúncia de um funcionário, a empresa precisa ponderar que o risco daquilo ser levado ao conhecimento das autoridades é relativamente grande. Então, depende muito do caso. Em algumas situações, a empresa decide esperar a investigação avançar para ver se existe alguma possibilidade de que aconteceu um ato ilícito, porque também não dá para a empresa receber uma denúncia e toda a denúncia bater lá na porta do Ministério Público e da CGU falando, tem uma denúncia. Precisa ter indícios de irregularidade para que isso seja feito, né? E ainda assim, a empresa precisa avaliar se, existindo indícios de irregularidade, está no melhor interesse da empresa reportar isso para as autoridades. Acho que um ponto importante a partir do momento que a empresa decide que vai fazer uma comunicação às autoridades, o Celso falou um pouco sobre isso, uma comunicação real e restrita, né? Então, a empresa vai cooperar, não existe meia cooperação, não existe meio grávida, né? Ou você está grávida ou não está, ou você coopera ou você não coopera. E aí, esse momento de decidir cooperar, ele é muito importante estrategicamente de com quem eu vou cooperar. Então, verificar quem é a autoridade que tem jurisdição no Brasil, fora do Brasil, com quem você vai falar, em que momento você vai falar, com qual autoridade. Tem situações em que o cliente fala, eu só quero falar com o Ministério Público, no caso de corrupção, só quero falar com o Ministério Público. Bom, mas a CGU tem competência. Sabe o que vai acontecer se você só falar com o Ministério Público? Um par
vai acontecer. E aí você vai gastar mais, e vai se estender, e não está no seu melhor interesse. Então, a partir do momento que a empresa decide cooperar com uma autoridade, ela tem que saber que ela vai cooperar com todas as outras que têm competência sobre aquele mesmo tema. E é isso, aí a cooperação tem que ser real e restrita. Então, eu acho que com relação à cooperação e que momento, depende muito das circunstâncias. Por exemplo, uma delação que se tornou pública, delação do Palocci. O Palocci menciona a empresa já está investigando o fato, vai ter uma investigação das autoridades, já entra em contato com as autoridades. Olha, estou apurando, mas vou cooperar. Mas depende das circunstâncias. Se há uma denúncia interna, tem uma investigação por algum tempo, não se identifique ilícitos, não necessariamente a empresa precisa cooperar. Então, depende muito da situação, depende muito das circunstâncias e da própria situação da empresa, né? Às vezes também tem outras situações externas, a empresa vai fazer um IPO, por exemplo. A empresa não pode ter nenhum risco de nada, absolutamente nada, se tornar público. Então, depende muito das circunstâncias. Se você me permite, Débora, eu acho só importante fazer uma análise, eu diria, derrotista a respeito dessa questão de procura das autoridades e investigação privada. Porque, na verdade, é assim, você faz a investigação privada para duas finalidades. Uma, para que você possa melhorar seus procedimentos, para que você possa afastar as pessoas que não estão de acordo com as práticas da companhia, com as políticas da companhia, que é uma função importante. Mas a função inequivocamente mais importante do que essa, ou tão importante quanto essa, é propiciar a empresa a virar a página, né? Quer dizer, resolver seus problemas por meio de acordos, de forma que ela não tenha nenhum tipo de consequência no futuro, seja no âmbito de penalidade, seja no penalidades civis, de dinheiro, de multas, seja no âmbito das próprias consequências da improbidade. E o problema é que, assim, na verdade, nós fizemos um sistema brasileiro, um jeito brasileiro de ser, mas nós não temos regulação, né? Nós, na verdade, copiamos um sistema, copiamos de forma mal copiada o sistema americano, né, que é um sistema de acordos com autoridades, com balcão único, né, em que você, na verdade, um teto para indenização para manter a empresa viva. Nós não temos isso aqui, pelo contrário, aqui nós temos uma disputa de autoridades, nós não temos regulação. É impossível continuar nós só vivemos esse boom que vivemos em relação a esses acordos apenas e tão somente em função da Lava Jato. A regulação que veio em matéria de colaboração piorou o sistema para os colaboradores. O incentivo para colaborar hoje é muito pior do que era no início da Lava Jato, ou seja, a legislação era ruim, mas era muito melhor do que a atual. Então, sim, o Congresso piorou as condições de colaboração, desincentivou a colaboração e, para além disso, não regulou. E ao não regular, na verdade, é o seguinte, se você, na minha área, em relação a essa pergunta a respeito de procurar autoridades, se você não tem colaborador, você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. Ninguém pode procurar a CGU para dizer que acha que houve um ilícito. Qual é o dano? Não sabemos. Teve dinheiro que foi feito com contrato de prestação de serviço, mas houve corrupção ou não houve? Também não sabemos. Então, só existe o acordo, e é por isso essa obsessão que a Érica falou a respeito do Ministério Público, porque você só consegue desenvolver um acordo em todos os seus aspectos se você for primeiro ao Ministério Público e der tranquilidade aos colaboradores, porque senão eles não falam. Eu não conheço investigação privada, não é que não conheço, mas é excepcional que uma pessoa envolvida aceite fazer a entrevista. A maioria das vezes fica em silêncio, contrata um advogado, não quer falar. Quando fala, mas mente. Então, é muito difícil. Para que você leve isso, você precisa ter o colaborador para pegar aquele relatório final, apontar onde estão os ilícitos, levar isso para o Ministério Público, para a CGU, para as demais autoridades, para que você consiga efetivamente resolver o problema da empresa. Se você não tem o colaborador, você tem um monte de indícios, mas você pode não ter um crime, ou você pode não ter como explicar esse crime, ou como explicar o que aconteceu e qual foi de fato o ganho da empresa, qual foi efetivamente a vantagem obtida pela empresa. E isso, aqui no Brasil,
está virando praticamente impossível. Ainda nós estamos tendo muito acordo, porque é reflexo das investigações da Lava Jato. Mas vocês não tenham dúvida que, hoje em dia, os colaboradores vão pensar 50 mil vezes para fazer colaboração, porque, entre outras medidas, por exemplo, você podia ter uma coisa que é salutar para o sistema penal, que é pena alternativa à prisão, que é prisão domiciliar, etc. A lei hoje, ela tem um dispositivo que, se você superar uma quantidade de pena, você não pode inverter. Então, assim, quem vai fazer colaboração para ficar preso? Para ficar preso, nós vamos no velho e bom sistema da defesa. A defesa tem prescrição, a defesa tem tempo, a defesa tem nulidade, a defesa tem o intercept, a defesa tem um monte de coisa que surge no meio do caminho. Então, a defesa era a melhor figura. Na Lava Jato, o acordo passou a ser a melhor figura. E hoje nós voltamos a um status de regressão em que o acordo não é a melhor figura do ponto de vista criminal e, sem o acordo para a empresa, você vai ficar com o relatório, vai tratar suas políticas internas, tentar melhorar, afastar algumas pessoas e ponto final, porque acordo você não vai fazer. Me ocorreu rapidinho, falar sobre essa questão do colaborador dentro da empresa. Existe uma fricção gigante quando você apresenta para a empresa que você quer trazer um colaborador, porque, também pegando aí o que a Érica disse, o apetite pela demissão, por tirar a pessoa fora, às vezes é muito grande. Quando você vem falar, colaborador, o que envolve isso? Então, para ele colaborar, você tem que pagar os custos de advogado dele, você tem que pagar, você empresa, né? Você tem que pagar a indenização dele, você tem que manter ele, você não pode processá-lo, você não pode demitir por justa causa. Isso gera uma náusea para o gestor, né? Fala assim, e aí soma-se a essa dificuldade legal a questão interna também de falar, poxa, eu preciso entregar todos esses benesses para essa pessoa que eu quero ver longe de mim, que me trouxe tanto problema, só porque ela é o ponto-chave para fazer uma colaboração e uma leniência. Então tem essa dificuldade a mais aí também. Não, e Bruno, eu concordo em número, gênero e grau, e justamente por isso que você precisa de regulação. Porque o que dá náusea, a tendência é você não fazer. E se você não fizer, numa empresa, por exemplo, que contrata com o poder público, você não faz, você vai quebrar a empresa. Porque você vai perder o time do acordo. É essa a razão pela qual, veja, o que precisava ter? Uma regulação para saber, inclusive, qual o tratamento do colaborador na empresa, porque o cara que está no conselho fala, mas eu não quero pagar esse cara. O cara fez um monte de bobagem, em vez de dar bônus para quem trabalhou certo, eu vou pagar o cara que fez coisa errada. Então, assim, é por isso que tem que ter uma regulação. Concordo. E existe, Celso, algum formato de relatório final que tem sido exigido pelas autoridades para a celebração do acordo? Não, quando você tem a presença do colaborador, eu vi que tem uma pergunta aqui a respeito da forma de apresentação do relatório para as autoridades, mas isso não é, isso é muito fácil de ser feito, porque quando você tem os colaboradores, se eles estão falando a verdade, né, espera-se que sim, você tem uma história, e geralmente, nos casos em que eu participei, em que houve colaboração, o relatório final se encaixa perfeitamente. Evidente que você tem uma situação que a autoridade fala, eu acho que tem um problema aqui, questiona o colaborador, às vezes não tem, às vezes realmente é uma linguagem infeliz que foi utilizada, gera uma presunção, mas na grande maioria das vezes o que acontece é que você tem os anexos, e não nos esqueçamos que essa questão de você ter uma parceria com o colaborador, ela é necessária, porque o colaborador geralmente tem a história, a empresa tem os documentos, que são os achados no relatório final. Então, quando você tem a história e traz o relatório final, você simplesmente vai apresentar aquilo como um trabalho de corroboração para a autoridade. Você facilita a vida da autoridade e você facilita a própria finalização do acordo. Porque muitas vezes também o colaborador só falando não consegue ter nenhum tipo de evidência. Então, é realmente um trabalho complementar. E nos casos em que há colaboração, efetivamente essas peças se encaixam absurdamente bem. O problema, repito, é quando não há colaborador, porque aí você está com um relatório, tem um monte de indício, mas você não consegue ir a lugar nenhum com ele. E pelo que eu tenho visto, o que é muito interessante é quando você tem um colaborador, você consegue produzir um relatório final consistente, com muitas provas de corroboração, você tem muito mais
muito mais ao que discutir com as autoridades, tem muito mais provas e muito mais elementos para entregar, então o seu acordo acaba até se tornando melhor, né? Muito melhor. Tá, e realmente, com relação a pessoa jurídica e pessoa física, ainda é muito difícil, questão de pagamento de multa, porque muitos colaboradores também pedem para que seja paga a multa ou que recebam algum tipo de indenização, então é muito complicado, né, essa falta de segurança jurídica. E é um remédio muito amargo, dá para entender o gestor olhando e falar assim, cara, compensa. Já escutei isso dezenas de vezes, de executivos internos falando, cara, legal, o cara fez aí, pintou e bordou durante anos, agora tá lá, tranquilão, foi demitido sem justa causa, recebeu todos os bônus, pagou tudo, pô, legal. tem essa visão também, né? E é terrível escutar isso, né? Porque a gente não trabalha para que isso aconteça. Sim, sem dúvida. Agora, voltando na questão do que a empresa deve fazer, Érica, se no curso da negociação, até da monitoria, né, porque pode estar passando por uma monitoria, surgir algum outro problema? Acho que são temas distintos, né? A monitoria ela é imposta como uma penalidade, né? É uma obrigação da empresa de contratar uma pessoa que vai avaliar se depois de um acordo a empresa vai manter, primeiro, tudo que o acordo estabeleceu, né? E segundo, se os problemas não vão acontecer de novo, se a empresa tem controles adequados. Então, do ponto de vista do monitor, o monitor precisa assegurar que aquela empresa toma as medidas adequadas em N situações. Então, que tem controles adequados, que implementa medidas de remediação adequadas. O escopo do monitor não é conduzir as investigações, mas os monitores acompanham as investigações. Então, não para verificar se o monitor não é investigador, né? Então, ele não vai lá conduzir uma entrevista para saber se o que a investigação apurou, mas ele vai receber reportes periódicos de tudo que a empresa faz, inclusive de suas investigações, que obviamente são muito relevantes para o propósito do monitor, para assegurar aí que a empresa tem processos robustos, protocolos adequados, né? Então, quando uma empresa que está passando por uma monitoria recebe denúncias e conduz uma investigação, ou N investigações, né? Porque é natural, isso acontece naturalmente. A empresa recebe denúncias, empresas recebem denúncias diariamente, né? De corrupção, de assédio, enfim, de N temas. Para o ponto de vista da monitoria, o importante é verificar que o sistema funciona. Então, o monitor vai perguntar, olha, quais denúncias você recebeu, que investigações estão sendo conduzidas, e vai sentar com seus advogados externos para entender a metodologia do que foi feito, o que foi identificado, as medidas de remediação que foram implementadas, vai analisar se elas são adequadas, e se entender que esse processo tem alguma falha, vai vir uma recomendação nesse sentido. Anualmente, durante a monitoria, os monitores fazem recomendações para que a empresa implemente melhorias nos seus processos aí de compliance. Então, quando a empresa tem um caso que é significativo, é muito importante trazer para os monitores, para que eles consigam acompanhar esses processos quase que em tempo real, né? Para que não se tenha um problema lá na frente também com o monitor. Então, o mesmo nível de transparência que em processos de shadow é necessário ter com os auditores, é necessário ter com os monitores.
para que a empresa mantenha aí a sua credibilidade, né, e não tenha outros problemas, uma monitoria prorrogada, enfim. Então, é muito importante, principalmente se refere ao tema objeto do assunto que deu ensejo à monitoria. Então, a empresa foi lá, investigou uma questão, identificou pagamentos ilícitos, casos de corrupção, relatou às autoridades, pagou uma multa, fez um acordo, foi imposto um monitor. Se aquele tema que gerou toda essa questão ou outros temas correlatos de corrupção não forem devidamente reportados ao monitor, isso seguramente é um problema. E um problema que a empresa deve evitar. Com relação às autoridades, acho que a gente já falou um pouco, né? Acho que depende do assunto. Então, não é incomum, a gente investiga um caso, negocia com as autoridades, está lá nos 45 do segundo tempo, já preparando o relatório dos fatos para finalizar o acordo e, pum, vem uma outra denúncia de um caso super relevante que tem que ser investigado. Vai atrasar tudo, vai ter que reportar, vai ter que investigar e vai atrasar o acordo, né? Ou não, ou fecha o acordo e fica uma obrigação de reporte futura, enfim. Depende muito da situação, mas acho que a gente já falou um pouco, né? Depende do assunto, se é relevante ou não para as autoridades, enfim, mas acho que são pontos de vista diferentes do monitor e das autoridades, e acho que dos próprios auditores externos também, acho que também é importante, né? Se o auditor está fazendo um processo de shadow de um assunto relevante e nessa investigação se identifica um potencial ilícito relacionado a uma outra coisa que é material, que é importante para os auditores, a empresa também precisa fazer essa análise de se reporta ou não para os auditores. Pode aumentar o shadow, pode causar um pouco mais de dor de cabeça agora, mas vai te poupar muita dor de cabeça no futuro, se isso for de conhecimento dos auditores depois. Antes de eu passar para algumas perguntas que a gente tem aqui, que já foram encaminhadas, vou fazer a minha última pergunta aqui para o Bruno. Bruno, como garantir que as ações recomendadas no relatório final, além do aspecto legal, mas que incluam também itens como cultura, comportamento e responsabilidade como princípios de sustentação das remediações no longo prazo? Como garantir que essas ações serão seguidas, né? Olha, esse é um embate que eu tenho com alguma frequência com os meus colegas externos, investigações, porque, e aí entendendo totalmente, né, a posição do investigador externo, principalmente o advogado, que tenta achar o nexo da legalidade. Achei isso aqui infringe a lei tal do país, é uma fraude financeira, é corrupção, enfim. E aí, nem sempre, do ponto de vista de um programa de conformidade, essa legalidade, esse aspecto positivista da investigação tem tanta relevância. Né? Eu não preciso ter o calor do fogo para dizer que a cabana queimou inteira. Você olha e fala, cara, queimou, tá aqui. Tem um monte de cinza, tem o fósforo que foi usado, mas eu não achei aqui o calor da brasa, não vi o fogo. Né? Então, uma das dificuldades que dentro de empresa se encontra é você achar indícios, condutas que representam infrações ou das políticas internas da empresa e, na ausência dessas, infrações de princípios éticos, comportamentais, básicos, fundamentais, baseado em conduta, baseado em resultado de entrevista, o que deixa advogados externos extremamente desconfortáveis, porque como você escreve, e eu entendo isso, como você escreve um relatório dizendo, baseado em tantas subjetividades? É muito difícil.
né? É até injusto você pedir para um assessor externo, um especialista, te dar uma confirmação a respeito de subjetividades. E aí eu acho que a colaboração de um profissional interno da empresa ajuda muito, porque você pode até transformar o relatório externo como uma base para um relatório interno e divulgar na empresa, olha, isso aqui é o achado black and white, legalista, sobre o aspecto da infração ou não de uma lei. Mas achamos esses e outros pontos. E alguns colegas são mais flexíveis, são mais confortáveis em falar disso, principalmente os profissionais muito habilitados na área de programas de compliance, né? Não só um técnico, mas também um advogado que abriu a cabeça e o escopo de atuação para conseguir trazer essas nuances subjetivas mais sutis que fazem toda a diferença quando você quer um relatório que tenha medidas propositivas, né? Então, um relatório que fala, aconteceu isso, é um tipo de relatório. Um relatório de, aconteceu isso, a medida propositiva de plano de ação, de remediação é esse, você tem que passar por essas subjetividades, né? E isso é muito fundamental num procedimento de... Se você quer que a sua remediação funcione, você precisa falar de subjetividades. Volto ao ponto do papo desconfortável. Mas é ilegal uma empresa com sede na Espanha pagar propina no Brasil, ou pagar propina, sei lá, na Bolívia, enfim, em qualquer outro lugar? Essa é uma pergunta que ocorre com muita frequência. Mas era ilegal pagar propina lá? Aqui no meu país não é. Pagar propina nesse outro país. Por que eu tenho que me preocupar? Você fala, cara, porque pagar propina não é certo, né? Por princípio. E você vai manter essa pessoa na sua empresa que pagou propina, ainda que ela não seja sujeita a nenhuma penalidade, nunca vai ser presa, nunca vai pagar multa nenhuma, mas você quer, por princípio, né? E aí, esse ponto, para mim, ele é um divisor de águas para você medir a efetividade de um programa de conformidade. Se a empresa está preparada a tomar decisões baseadas nessas sutilezas, nessas subjetividades, e discutir aspectos como liderança, como comportamento, como apetite para as coisas, né? Então, o que move a empresa a ir por um caminho ou por outro? É só lucro? Tem responsabilidade corporativa envolvida? Hoje, né, o bordão da moda ESG, né, que agora ganha ponto, né? Mas antes não ganhava, você tem que acreditar na história. Então, para mim, essas questões são muito fundamentais e é uma grande dificuldade, porque você pedir para o técnico ser um pouco artista, ou ser um pouco, né, ampliar aí a história. Vale a pena ter um bom profissional dentro da empresa para garantir essa conexão. Acho que um bom exemplo, né, Bruno, às vezes a gente faz due diligence de parceiros, né, de distribuidor, e aí acha lá uma ação de improbidade, uma coisa, nossa, cabeludíssima, mas caso foi julgado improcedente por uma questão processual, não pelo mérito. Perdeu prazo. Aquele distribuidor, mas não tem decisão que condene, não tem evidências, mas você precisa de evidências? Você quer uma pessoa assim trabalhando com a sua empresa? Super isso. Ótimo. Mas ele foi condenado? Acho que é um pouco disso, né? Acho que é um pouco o apetite de risco da empresa e acho que vai também um pouco da maturidade de compliance mesmo da empresa, né? Dos seus princípios éticos. Por isso que eu falo que é um bom jeito de medir, né? Se a empresa está preparada, até usando o seu excelente exemplo, a terminar um relacionamento com o distribuidor, independente dele ter sido condenado ou não, quantas vezes a gente já vê isso? Foi acusado de corrupção, mas não deu em nada. Lógico, o cara tá lá em Trindade e Tobago, nunca teve um caso de condenação de corrupção em Trindade e Tobago. Você vai esperar que a autoridade de Trindade e Tobago exerça um papel de coerção daquela empresa, um negócio totalmente fora da curva, mas pelo dedo se conhece o gigante, né? Que nem falava uma querida colega minha. Então você tem que medir também, né?
esse gigante pela sutileza. Agora, só um exemplo que eu vou dar que aconteceu muito recentemente com um cliente nosso, que me ligaram um dia aqui à noite, cliente desesperado, falando que teve uma denúncia com fotos e áudios e amplas evidências de que um funcionário pagou propina, mas por uma razão pessoal, para que ele não fosse preso. E aí, não tem nada a ver com a empresa, nada, zero a ver com a empresa. E aí, o que a empresa faz? Bom, a pessoa cometeu um crime, né? Mas não tem nada a ver com a empresa. E aí, tá rolando ainda essa discussão, mas é uma questão interessante, né? A empresa tem a obrigação de demitir o funcionário? Dilema bom esse, hein? Dilema bom. Dilema bom. Gostei. Essas questões difíceis são para o Celso, Celso. Melhor não perguntar isso para um criminalista, né? Talvez eu e o Celso tenhamos respostas diferentes. Bom, vamos lá. O Reinaldo Moura, ele mandou uma pergunta aqui para geral. Em que circunstância o relatório pode ser disponibilizado? Certa vez, um relatório mencionava diversas pessoas e foi requerido por uma autoridade policial em razão de crimes cometidos por uma das pessoas mencionadas. O que fazer em uma situação como essa? Esse é um bom ponto, né? Quando as autoridades requerem alguma cópia ou acesso a um relatório final de uma investigação. Eu acho que essa questão era uma questão muito latente, eu acho que nesse ponto a lei veio para melhorar. Na verdade é o seguinte, eu não entrego para a autoridade policial de jeito nenhum, porque, na verdade, hoje você tem já existia, né, digamos assim, sem ser regulado pela lei, mas hoje você tem um procedimento absolutamente regulado com relação ao termo de confidencialidade, a entrega para a autoridade. Então, você só pode entregar isso num ambiente efetivamente de acordo. Então, porque, como a Érica lembrou, você tem o princípio da não autoincriminação. Então, quando você está fazendo um acordo, você vai entregar tudo. Aí, como eu disse, não há meia gravidez. O que recebeu, entrega. Agora, não tem o menor cabimento você apresentar um relatório de investigação para uma autoridade policial que está investigando uma pessoa quando você não tem um acordo de confidencialidade, porque aquilo pode ter uma confissão. E, nos casos que eu trabalho, geralmente, esses relatórios são combinados com colaborações. Então, o destinatário, no meu caso, é sempre o Ministério Público Federal. Acho que, só complementando aqui, Celso, acho que tem alguns pontos, né? Acho que essa decisão recente aí do TRF de investigação defensiva e a obrigação de produzir relatório para outras partes causa aí algum complicador, porque qual vai ser a obrigação, né? A empresa vai ter que disponibilizar esses relatórios para a defesa das pessoas físicas, e aí você apresenta para advogados criminalistas que representam essas pessoas, mas não fornece para uma autoridade, né? Então, não falando de polícia, mas tem casos em que as empresas não fornecem nem para as autoridades em casos de colaboração, porque tem outras consequências. Empresas podem, por exemplo, empresas que têm ações negociadas fora, sofrerem uma class action, tem N consequências que as empresas podem sofrer e que em muitas circunstâncias essas questões são apresentadas às autoridades que concordam em receber uma apresentação verbal. Então, a gente apresenta o relatório final com todo o nível de detalhamento, entrega documento suporte, mas não entrega o relatório propriamente dito. Então, empresas que estão sujeitas a outras jurisdições, isso é muito comum, até pelo privilégio aí entre advogado e cliente, enfim, mas acho que essa decisão recente do TRF3 traz um novo complicador nessa área, né? A empresa vai, de fato, ter que disponibilizar esses relatórios para terceiros, para quem, e como isso impacta essas negociações com as autoridades. Você tem razão, mas não deve prevalecer, né? Porque, na verdade, inclusive, assim, se você... Primeiro, não tem um princípio da não autoincriminação. Segundo, a gente não pode obrigar determinadas pessoas a falarem nos relatórios.
Terceiro, que aqui no Brasil a gente adota o sistema de contratação de advogado, você tem o privilégio da relação. E, fundamentalmente, na verdade, quer dizer, o escopo das delações também mudou, né? Porque antigamente você tinha uma cláusula de que toda a verdade tinha que ser dita num acordo de colaboração, né? A nova lei hoje determina que seja por tema específico no caso. Então, também não está tratado também essas delações gerais que acabam encaixando com esses relatórios, né? Quer dizer, de novo, né, não quero ser repetitivo, mas sem regulação nós não vamos a lugar nenhum, porque é um improviso. Aí acontece o que aconteceu na Lava Jato, TRF4 decidiu de um jeito, TRF3 de outro, TRF1 de outro, o Supremo dá uma decisão completamente diferente de tudo, quer dizer, falta norma, né? Falta norma. Uhum. Tem um outro aspecto que me ocorre, aí saindo um pouco dessa relação investigação e reporte à autoridade, mas é cláusula muito comum, recorrente, né, de contratos de confidencialidade bilaterais, que você tem lá a cláusulazinha, olha, eu não vou divulgar nada, a não ser que eu seja requerido por uma autoridade, né? E uma das medidas que a gente recomenda bastante, principalmente investigação, se você transformar o escopo de investigação mais abrangente como uma due diligence de uma aquisição ou uma joint venture, que você não entre num acordo bilateral comercial com cláusulas de confidencialidade tão robustas que te impeçam de fazer uma divulgação caso você seja requerido a fazê-la, né? Porque tem esses aspectos que a Érica e o Celso explicaram brilhantemente, e aí tem também essa parte do dia a dia, dos negócios, das aquisições, dos contratos comerciais, em que já caiu na minha frente, olha, a gente é proibido de divulgar isso. Eu tenho um acordo tão robusto de confidencialidade que eu vou achar uma investigação e não vou poder divulgar para uma autoridade que venha requerer. E também a própria parte interessada, né? Acontece bastante. Eu quero ver a sua investigação a meu respeito, eu tenho esse direito, né? Quando você vai e faz um término de relacionamento ou rescinde um contrato, não é incomum você ter um pedido desse tipo, né? Só uma reflexão que me pareceu. Acho que o Giovanni fez um comentário aqui, Débora, não sei se... Ele fez uma pergunta para a Érica, ó. O ponto da Érica... não devia poder fazer pergunta para mim, né, gente? Só pergunta difícil para a Érica, Giovanni. Né? Só pergunta difícil. E ele nem falou, ele só escreveu. Você não quer aparecer aí, Giovanni, fazer a pergunta? Quer que eu leia? Faz aí na frente de todo mundo, Giovanni. Vai ter volta, viu, Giovanni? Vai ter volta. Eu fiz quietinho, Érica, deixei aqui. Bom ver todos vocês. Érica, então vamos lá. Tem um ponto que é o seguinte, a SEC, por exemplo... ótimo, eu li sua pergunta aqui. Como outras autoridades, ela pode usar livremente o que ela recebe. E aí você está num acordo aqui no Brasil e num acordo lá com a SEC. Aí você fala, eu vou entregar a mesma documentação que eu entreguei no Brasil, que tem o memorando de entendimento, né, Celso, com sigilo e tudo mais, e aí eu entrego para a SEC também. Aí, o que pode acontecer, Érica? Eu posso parar de negociar no Brasil e a SEC mandar para cá? Sem o MLET, né? Sem MLET. Sem MLET, sem nada. Vou deixar para você e vou embora. Tchau, gente! Na prática acontece, né? Acontece que na prática as autoridades compartilham informações com o rigor de compartilhamento de informações, ou às vezes até informalmente, sem compartilhar o documento, né? É por isso que é importante que a estratégia seja, contemple com quem você está negociando, e não só, a empresa é brasileira, está aqui no Brasil, vamos priorizar aqui como a gente vai lidar com as autoridades brasileiras, ou a empresa está sujeita à lei americana, super importante, vamos priorizar a investigação com a SEC e com o DOJ. Não existe isso. Se é uma negociação global, você precisa considerar qual vai ser a repercussão com todas as autoridades envolvidas. E também não adianta negociar com as autoridades brasileiras se você tiver exposição lá fora, achando que você vai estar livre de uma consequência lá e vice-versa. Porque quando esse acordo se tornar público, a autoridade vai bater na sua porta. Então, cedo ou tarde, com compartilhamento de informação ou não,
Quando o acordo se tornar público e eventualmente ele vai, essa autoridade vai bater aí na sua porta. Então, o melhor é você já se antecipar a isso, já tentar avaliar quais as consequências no Brasil, fora do Brasil, eventualmente em outros países, e ter uma estratégia global. Entendi. E com relação ao compartilhamento de provas entre autoridades, mesmo se vocês, sem uma ação coordenada, né, com diversas autoridades, tem acontecido esse trânsito de informações ou de relatórios finais ou de informações de investigação, mesmo depois de firmado um acordo, digo para Receita Federal, Banco Central, como que tem acontecido isso e como que vocês enxergam isso? Débora, essa pergunta é mais ou menos o que o Giovanni fez com a Érica. É a pergunta mais difícil que existe. Eu não vou responder, estou fora. Face da humanidade. Porque, na verdade, sim, isso é outro problema absolutamente grave, porque, em função dos colaboradores, como eu disse, pela ordem, o primeiro acordo que sai é o acordo do Ministério Público Federal. O acordo do Ministério Público Federal tem uma cláusula meio que padrão, dizendo o seguinte: olha, pode compartilhar com todas as autoridades, desde que elas adiram aos termos do acordo. Aí você vai na CGU, aí a CGU fala, aderir a quê, cara pálida? O que está escrito nesse acordo, né? Então, aí tem problema, mas pode dar o disclosure para a CGU dos termos do acordo, para que ela possa aderir, aí o Ministério Público implica, aí tem que pedir para o ministro. Isso é algo que eu estou trabalhando num caso nesse momento que está já mais ou menos 2 a 3 meses em que efetivamente nós estamos num impasse, tentando resolver, pedindo para o ministro, petição conjunta para tentar autorizar. Quer dizer, é outra coisa que não tem o menor sentido, porque é óbvio que você não pode compartilhar as provas sem que as demais autoridades concordem com os termos do acordo e adiram aos termos do acordo feito. Mas se você não pode mostrar o acordo para elas verem exatamente o que elas têm que aderir, você dificulta o sistema completamente. Então, aí o acordo é sigiloso, mas o que deveria ser sigiloso é a prova, né? São os elementos de corroboração, são os anexos. Nunca o acordo, né? O acordo deveria, num ambiente de confidencialidade com demais autoridades, poder ser analisado por completo. Eu, no entanto, tentei mostrar um acordo para a CGU que foi pactuado por mim no Ministério Público, eles vedaram. Então, agora estão pedindo para o ministro mostrar o acordo para a CGU, ler o acordo para depois aderir. Então, isso é uma coisa que atrasa demais o andamento do sistema. E a gente tem visto também a questão da Receita Federal como uma questão aí também, né? Eu ia mencionar. Você quer comentar, Bruno? Não, eu ia reclamar só mesmo. Não, a gente recebe cada pedido, assim, de umas coisas para explicar questões que são até que transparentes, até que disponíveis, mas as autoridades, cada uma da sua circunscrição, na sua jurisdição, às vezes elas têm uma dificuldade, e aí, né, eu sou completamente ignorante do como é estar dentro de uma autoridade, mas eu posso entender empaticamente que é difícil, né, você olhar para os lados e trabalhar em coordenação, sendo que você é, por lei, obrigado a seguir aquela determinação. Mas a gente recebe cada pedido maluco de coisas que já foram resolvidas dentro do acordo, e aí você precisa se defender, tratar tudo de novo, não pode abrir, né, não pode fazer divulgação, porque é confidencial, então se é confidencial, não sei o quê. E quando você falou Receita Federal, nossa, eu não me aguentei, eu tenho que reclamar um pouquinho. O Rubem Pires acabou de fazer aqui uma ponderação que no Brasil ainda vai ter uma discussão sobre o poder de requisição, principalmente quando os acordos são feitos por autoridades administrativas. Tomara, porque é muito desconfortável. Você quer informar, não pode.
Mas aí, se você não informa, você vai ser duplamente penalizado numa situação em que você já, às vezes, pagou uma penalidade, você já fechou um acordo, aí vem lá nos 45 do segundo tempo, você não pagou aquele tributo, você tem um problema aqui que não está... É muita insegurança, né? No final é muita insegurança para quem celebra o acordo. Muito bem. Alguma outra pergunta? Se for do Giovanni, não faz, ele não é aluno, viu, Débora? Não pode. Ele gosta de participar. Bom, gente, então a gente chega aqui ao fim da parte de investigação, e agora a gente vai começar, nas próximas aulas, a falar um pouco sobre o acordo, né? Vamos ter com CAD, CGU e MPF. Então, obrigada, uma boa noite, obrigada novamente, Érica, Celso e Bruno, em nome do IBRAC a gente agradece, e foi ótimo, e até semana que vem, gente.